46. Eu creio que mais ou menos uns 10 a 15 minutos essa mensagem. Vai falar sobre a família. O título da mensagem é A Mãe e os Irmãos de Jesus. Nós estamos numa campanha em favor do lar e da família. A minha família entreguei nas mãos do Senhor Jesus. Glória, glória a Deus. Capítulo 12 de São Mateus, versículo 46. Quem achou, diga glória a Deus. Diz assim: e falando ele ainda, a multidão, eis que estava fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar. Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falaram: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está no céu, este é meu irmão e irmã e mãe. Amém. Só que aí vamos ouvir essa palavra tão linda, maravilhosa do Senhor. Aleluia. Que maravilha é a palavra de Deus. Aleluia. O valor da família. Como é lindo o valor de uma família, não só terrena, mas espiritual, não só carnal, mas espiritual. Aqui Jesus contando para nós, todos, de perto e de longe, grandes e pequenos, o valor de nós estarmos reunidos ouvindo a sua palavra. Porque a sua mãe e os seus irmãos estavam lá fora, enquanto ele pregava, enquanto ele ensinava. Com certeza estavam em casa precisando contar alguma coisa para Jesus, talvez pegar uma chave, talvez dar um recado. Mas eles não estavam presentes aonde o povo estava ouvindo a palavra, ouvindo Jesus. Não é que Jesus desprezou a mãe, desprezava, não, dando um exemplo que é necessário nós estar ouvindo a sua voz, a pregação, o ensinamento das coisas de Deus. Era a sua mãe de criação, que deu a luz a ele? Era. E os seus irmãos? Seus irmãos, como diz, filho de José e Maria. Irmãos e irmãs, conforme tem a Bíblia, que tinha irmãos e irmãs. Mas não estavam presentes igual um culto que está aqui, como muitos da minha família, a sua também não estavam. Glória a Deus. Pode ver que a maioria da sua família não está aqui, nem a minha também. Glória a Deus. Então é aqueles Aleluia. que têm aquele compromisso com Deus, e diz esse: são meus irmãos, minhas irmãs e minha mãe. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está no céu, este é meu irmão, irmã e mãe. Glória a Deus. É a família. Pode ver que a sua família, muitas famílias, alguns servem a Deus. Entre 10 pessoas da família, não são todos que servem a Deus. E aqueles que não servem a Deus traz tristeza e angústia para o restante. Traz aflição para a mãe, para o pai, para o restante dos irmãos que são cristãos. Por quê? Porque eles não querem se humilhar, ouvir a palavra de Deus, eles querem sair para o mundo, fazer a vontade da carne. E daí, a vontade da carne, as traquinezas, as malandragens, o ser humano, ele não quer comer aquele prato sozinho, ele quer repartir com quem tem paz, com quem vai buscar a Deus, com quem fugiu da parede tomada agora, ele reparte. Ele tem prazer de repartir. Agora o pai e a mãe têm que correr atrás. Muitas vezes de noite, correndo atrás do advogado, vendendo o que não tem,
muitas vezes o que tem e o que não tem, para defender o filho, a filha, porque não quis servir a Deus, praticou mal e a pessoa não quer, faz o seu prato e não come sozinho, quer repartir. Glória a Deus. A maioria, às vezes, assim reparte com seus entes queridos, que são pessoas de bem, ferindo o coração do pai e da mãe, e alguns dos irmãos que são pacíficos, educados e bons, porque foram transformados por Deus, mas um dia terão um acerto com Deus. Vocês vão se conservar. A mãe de Jesus e os seus irmãos e irmãs estavam ali, e alguém disse: tua mãe está lá fora, quer falar, que agora ele tinha que cancelar a conversa, a pregação, o ensinamento, para ir ver o que a mãe queria, se era para entregar uma chave, como é normal, às vezes a pessoa saiu, entregar uma chave, talvez diz: eu estou indo lá na casa da Isabel, minha prima, ou lá no outro parente, eu estou indo lá ajudá-la, então eu deixar a chave para você, depois de você terminar aqui o teu ensinamento, para às vezes você chega dentro da casa, talvez uma coisa semelhante assim. Glória a Deus. Não é que Jesus desprezou a mãe dele, jamais quer fazer isso, porque na verdade Jesus, Maria, ela foi como instrumento de Deus para Jesus nascer e se manifestar ao povo. Na verdade, Jesus ajudou Deus a fazer o mundo. Então veja quanto que ele se humilhou, fazendo a vontade de Deus, se transformar em migalhas para se gerar dentro de uma mulher, para nascer com os homens, para os homens poderem crer. E se ele fez isso, como essa geração, no dia do julgamento, ela vai ter, se ela não se converter, ela vai ter uma dura resposta, bem merecida. Precisava de um filho de Deus que estava lá com Deus, que ajudou a fazer o mundo, agora se transformar em migalha e se gerar, como se gera o ser humano, e nascer de uma mulher para se manifestar ao mundo. E agora o povo despreza os enviados de Deus, os enviados de Jesus, só porque combate o pecado, prega contra o pecado, ensina a verdade, você perdoar, amar o teu próximo, não fazer afronta, não contender, não fazer contenda, porque isso não está no meio do cristão, não pode estar no meio, jamais. É a ética cristã que Jesus Cristo ensinou. Não resista ao mal. Então ele estava ensinando o povo, os religiosos e os não religiosos, qual é o verdadeiro caminho. Aonde ele diz: eis aqui a minha mãe, meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está no céu, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Viu a quantia que ele ama? Quando nós temos compromisso com Deus, estamos buscando a Deus na igreja, estamos vigiando lá onde estamos trabalhando, aonde estamos passando, a como vestimos, calçamos, sentamos, negociamos, vendemos e compramos. Aleluia. Esses são os filhos de Deus que estão zelando para não pecar contra Deus. Aquilo que aprenderam, não faça assim, não vai. Faça assim, vai. Vamos jejuar? Vamos. Vamos orar? Vamos. Vamos orar pelas famílias? Vamos. Vamos ouvir a palavra de Deus? Vamos. Esse aconteça o que acontecer, eu tenho compromisso com Deus. Eu tenho compromisso com o Pai de aprender. Eu não vou ficar bravo, revoltado quando Deus diz: não, olha, não minta mais. Não traia mais. Não vá trair ninguém. Seja fiel com o teu irmão, com a tua irmã. Seja fiel na igreja, com a palavra de Deus. Como Deus fica contente com os seus filhos. Pode ver que nós estamos aqui, eu tenho muitos parentes. Mas onde estão eles? Estão espalhados pelo Brasil e quem sabe pelo mundo. Os seus também. Assim Jesus. Olha quantos milagres que Jesus fez. Multiplicar 5 pães e 2 peixes para uma multidão de 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. Quantos milagres ele fez? Todos comeram
E ficaram satisfeitos, ainda sobrou 12 cestos cheios de pedaços. Glória a Deus. E quando ele partiu, quando ele foi, chegou seu dia, sua hora, que ele cumpriu sua missão na terra, ele deixou 11. Porque um na véspera tirou a sua própria vida, com a sua própria mão, Judas Iscariote. Quantos que receberam milagres? Quantos que receberam sinais? Glória a Deus. Curou os cegos, fez paralítico andar, curou aquela pessoa que tinha a mão mirrada, libertou as pessoas endemoniadas. Mas as pessoas não quiseram aceitá-lo. Só aqueles 11 que ele deixou foi os que receberam, conforme nós podemos entender, que receberam o batismo do Espírito Santo no dia de Pentecostes, para eles ficarem em Jerusalém, tempo do alto, serem revestidos. Por que ele recebeu? Porque eles guardavam a palavra de Deus, guardavam com zelo. Se eles dissessem, não, ficar em Jerusalém, até que do alto serem revestidos. Mas eles talvez foram hoje, foram amanhã, foram depois da manhã, e chegou o dia que estavam perseverando e receberam. Assim nós, na campanha de jejum e oração, em favor do nosso lar, da nossa família, e por que não dizer de nós mesmos? Glória a Deus. Porque quando estamos orando pelas pessoas, estamos recebendo a bênção de Deus, como Jó, mesmo leprosos, mesmo com o coração amargurado pela perda que teve dos seus filhos, dos seus bens materiais, ainda Deus contava com ele para orar pelos seus amigos. Isso é a família de Jesus, família de Deus. O quanto dos seus empregados não estava ali junto com ele, nem a sua esposa talvez, mas estavam seus amigos, algozes. Para acusar ele. E depois Deus o fez triunfar diante das grandes bênçãos que deu. Então vale a pena, claro, que quando nós tomamos a decisão de fazer as campanhas de jejum e oração, ainda mais pelo nosso próximo, por libertação, claro que o inimigo de nossas almas, que não é o ser humano, mas como diz na palavra de Deus, são os espíritos espalhados nos lugares celestiais. Claro que eles não vão gostar de nós orar para Jesus libertar centenas e milhares de pessoas que estão sofrendo na garra do inimigo. Porque Jesus disse, tem castas que não saem com coisa alguma a não ser com jejum e oração. Pode ser raras as igrejas que buscam e fazem essa grande obra em favor da humanidade. Louvado seja o nome de Jesus. E se tiver igrejas que se preocupam com libertação e salvação de almas, de grandes e pequenos, que vai ouvir a palavra de Deus, que não muda a verdade por mentira, a verdade está dentro das Escrituras e tem que estar em nossos corpos, em nosso modo de agir e de proceder. Então Jesus deixou claro para as famílias: meu pai, meus irmãos, minhas irmãs, minha mãe, são aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Qual é a vontade? A vontade que nós sejamos separados das coisas do mundo, do pecado, da mentira, do engano, do erro. Tenha compromisso com Deus, compromisso com o Pai, compromisso de consagrar nossa vida, de ler as Escrituras, vigiar, andar pelo caminho estreito, ensinar as pessoas como o Senhor dá a oportunidade, o caminho que deve andar, que é o caminho santo e estreito para ser feliz. Amar o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, guardar os seus mandamentos, que está escrito em Êxodo até Apocalipse, guardar as suas ordens. Mandamentos são leis de Deus, ordens de Deus, e que o próprio Jesus também guardou e nos ensinou. Isso é a família de Jesus. Amém. Quantos lugares da Bíblia que fala sobre a nossa obediência a Deus? Dizer
obedeço a Deus e daí negar com as obras que nós conhecemos na Bíblia, nós temos que estudar a palavra de Deus para ver se nós estamos agradando a Deus, para ver se nós somos na família de Deus ou estamos enganando a nós mesmos. Nós temos que estudar a Bíblia Sagrada. É ordem de Jesus, o Filho do Deus vivo, examinai as Escrituras, porque cuidai ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Glória a Deus. Aquele que observa, aquele que não tem entendimento, dobra seu joelho e pede a Deus, pois a palavra de Deus é Espírito, são Espírito, e se nós buscar, orar e chorar, pedir para o Senhor nos ensinar como João chorava, de não ter ninguém que desatasse o certo ser. É assim que nós temos que fazer. Mas não entender, nós temos que orar, nós temos que pedir, sentir de Deus, que nós temos que aprender a entender o que significa aquela palavra, para não ser em vão de nós ter ouvido a palavra e não ter compreendido nada e não haver mudança em nossa vida. Nós temos que pedir a Deus entendimento. Não é só nós ouvir tal palavra, nós temos que saber o significado. Pedir que o Senhor nos mostre, nós faça entender o que significado daquela palavra, para nós não ficar com dúvida. Glória a Deus. Para nós poder amar a Deus sobre todas as coisas, como famílias do Senhor Deus, do Senhor Jesus Cristo, do nosso Pai, do nosso Salvador. Para que o Espírito Santo de Deus administre a igreja, nós temos que ter conhecimento da palavra de Deus, buscar conhecimento, jejuar e orar, e andar na santa doutrina de Jesus, na santa doutrina de Deus. Não importa que alguém que não tem entendimento blasfeme e murmure, não importa, porque a palavra de Deus diz em outro livro, que aqueles que buscam a Deus tudo entendem, mas por ninguém ele é entendido. Por isso que há muitas blasfêmias, porque há muitas dúvidas, como se diz no meio evangélico de certos pastores. Aquele que busca a Deus tudo entende, e por ninguém ele é entendido. Vocês têm escutado muita murmuração e blasfêmia? Uma das pessoas que se julgam talvez sabem, mas não buscam a Deus, seu coração não entregaram a Jesus, não entregaram para ele fazer morada. Por isso ainda é ao velho homem cheio de dúvida, a velha mulher cheia de dúvida. Mas Jesus disse que aquele que vai aprender dele tem compromisso com ele, está sempre ouvindo ele, porque ele mesmo disse: quem são minhas irmãs, meus irmãos e minha mãe? Que ele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Qual é a vontade? Ser obediente ao Senhor. Alguém está contando piada, você não está. Você está em comunhão com Deus. Alguém está falando mal do próximo, você não está. Alguém diz o que tem isso, o que tem andar com tipo de roupa, o que tem calçado, você não entra em debate, em demanda, porque isso vai gerar contenda e não convém a santos de Deus. Glória a Deus. Aí você diz: você não vai dizer nada, vamos na igreja, ouvir a palavra, vamos um dia no culto de doutrina, ensinamento, vamos nos cultos, vamos um dia no culto, a ouvir a palavra de Deus, vamos lá para você ouvir. Jesus vai falar contigo, o Espírito Santo vai falar contigo também, e você, se der atenção, você vai ser um santo homem, uma santa mulher também. Glória a Deus. Não entrais em debate com as coisas de Deus. Tudo tem o seu tempo oportuno. Porque muitas pessoas puxam as causas de Deus para entrar numa contenda, num debate ímpio que não agrada a Deus. Fuja da aparência do mal. Seja santo, porque o vosso Deus é santo. Como disse Deus, seja santo, porque o vosso Deus é santo. Seja santo em toda a vossa maneira de viver. É difícil viver? Não. É difícil viver em santidade? Não. Mas tem que estar em jejum e oração. Buscar a Deus. Examinar se o nosso joelho já começou a ter calo de tanto nós orar, falar com Deus. A palavra do Senhor nós diz: tornar a levantar as mãos cansadas para o céu de tanto orar, e os joelhos desconjuntados de tanto estar de joelho buscando ao Senhor. Buscar a Deus, ter prazer, que significa que o Espírito Santo está no comando, comandando a sua vida.
comandando a igreja, porque você dobra o seu joelho. Você ora 1 hora, quer orar mais. Você ora 2 horas, quer orar mais. O poder de Deus caiu sobre a sua vida, porque você está com o coração limpo, o coração de criança. Você está concordado com as coisas de Deus, com a palavra de Deus. Aí é uma vitória tão grande ser a família de Jesus. Os lares e as famílias estão chorando, estão sofrendo, porque não querem se sujeitar a Deus. Nós oramos, nós jejuamos. Nós consagramos e convidamos para vir para cá do Senhor para aliviar o sofrimento com seus familiares, mas a minoria desculpa. A minoria, eu não tenho tempo, irmão, arranja tanto desculpa. Eu trabalhei o dia todo, estou cansado, mas vai, porque o nosso descanso não é aqui, disse o Senhor. Vai buscar para a sua família. Ah, eu não posso jejuar, não estou trabalhando pesado. Eu estou trabalhando, não, Jesus te dá graça para você jejuar pelo menos umas 2 horas de consagração à sua família e familiares que está, hoje nossos jovens, as crianças, a mocidade, estão se perdendo nas garras do inimigo pelos entorpecentes e os costumes nocivos que não agradam a Deus nem um pouco. Glória a Deus. Chame eles, convide eles. Deus quer que eles sejam felizes. Deus não quer que eles sofram. Então busque ao Senhor enquanto é tempo, porque um dia Deus requererá de mim, do Senhor e da Senhora, que teve oportunidade de receber o dom do amor e não quis receber o dom do amor. Quis receber amor, mas não quis aprender para amar o teu próximo. E Jesus disse que ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus irmãos. É difícil consagrar, muitas vezes é difícil, mas é preciso consagrar para o Senhor resgatar aquelas almas que estão nas garras do inimigo. Ah, mas muitos poderão dizer, mas Jesus não tem poder de resgatar. Jesus tem, mas Ele quer que eu faça a minha parte para Ele fazer também. Ele quer que eu ore, que eu jejue, que eu consagre, que eu fale, que eu convide, que eu tenha ânimo para despertar o ânimo de quem já não tem mais ânimo, está caído e é fracassado. Glória a Deus. A família de Jesus, aqueles que ouvem, que obedecem à voz de Deus, de Jesus, e tem compromisso com Deus, tem compromisso com o homem, mas tem com Deus também. Esses é os que agradam a Deus e creem que se perseverar, vai subir no arrebatamento. Que ele vem à igreja e dobra o joelho e ora, ele não deixa sua boca fechada, ele clama, ele diz: tem misericórdia de mim, faz que meu publicano, tem misericórdia de mim, Senhor, que sou um pecador. Porque o Senhor disse: abre a sua boca e eu encherei. Tirei palavras. Quem de nós que não tem precisão de orar por nós, por nossos amigos, companheiros, para que eles sejam salvos, não só para eles sejam bem de vida, bem de situação financeira, mas que sejam salvos, transformados e libertos dos vícios, dos costumes nocivos, e seja santo homem, santa mulher, santa moça e santo rapaz, santa criança, santos adolescentes. Glória a Deus. Ensinando sempre o caminho estreito, que é o caminho que Jesus ensinou, que leva à vida eterna. Que Deus te abençoe. Que Deus dê vitória para todos nós. É esta a mensagem. Agora vamos orar uma oração em favor das famílias. E daí estarei chamando as pessoas que o Senhor ordenar pelos dons do Espírito Santo. E estarei passando para a Cooperadora Isolino, que também orará e encerrará nessa noite este culto. Grandioso e eterno Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, obrigado por esta mensagem tão linda e tão santa. Obrigado, meu Deus, por estas pessoas que deixaram o aconchego do seu lar, mas vieram buscar a bênção do Senhor, vieram buscar a sua face. Quantos deles que neste dia fizeram a consagração, o jejum em favor do seu lar, da sua família, dos lares e familiares do Brasil e do mundo. Senhor Jesus Cristo, estende as mãos para curar, estende as mãos para libertar as vidas e transformar. Senhor,
tem contemplado o choro e as lágrimas dessa mãe, confirmai a bênção do livramento pelo sangue de Jesus Cristo e a santa revelação como o Senhor quer. Não seja a minha vontade, mas a sua, Senhor. Amém e amém, Jesus.